Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso de extensão em QGIS da Unila. Na última aula, a gente explicou o que é um mapa temático, para que ele serve e começamos a desenhar o nosso trabalho. E hoje o nosso encontro vai ser bastante prático. Com os dados baixados, a gente vai experimentar a sobreposição de camadas, a combinação, a distribuição, a seleção e a edição de dados na aba de propriedades do QGIS. A combinação dos elementos no mapa pode mudar completamente o seu aspecto, tá? E como as informações representadas nele podem aparecer ou desaparecer, como a gente vai ver na aula de hoje. E isso depende especificamente do interesse de quem está trabalhando com o mapa ou para quem ele está trabalhando. Mas isso a gente discute ao longo da aula, tá ok? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar do começo aqui, tá? Tela do QGIS aberto, vamos lá adicionar os nossos dados. No nosso caso aqui está em início, desktop, pasta QGIS, planilha de estados, 2 vezes, ok. E dados para os mapas, 2 vezes, ok. Bom, cada uma dessas planilhas tem dados diferentes, tá? Por exemplo, aqui na de estados, a gente tem o nome da unidade federativa, o número de hospitais, a sigla, a população por estado. E aqui eu baixei e pus o IDH por estado, que a gente vai ver como esse número vai ser interessante, mas a gente já vai ver, tá? Mesma coisa aqui para o dado de estados. Então, tá aqui o código, o geocódigo, o nome da unidade federativa, a sigla e a população, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro unir os dados dessas tabelas, tá? Então, propriedades, uniões, mais, unir o campo sigla e o campo alvo é sigla também. Deu ok, aplicou, ok, tá? Bom, como no primeiro mapa, a gente vai fazer um mapa coroplético agora. O que é um mapa coroplético? A gente vai colocar para cada estado dados específicos e na geração do mapa a gente vai ver números de concentração. Por exemplo, vamos lá, clicou em propriedades, estilo, aqui preenchimento graduado, tá? E vamos escolher qual vai ser a nossa variável. No caso aqui, vamos colocar a população, por exemplo, tá? Escolhemos aqui população, cor da declividade, vocês ficam livres para escolher qual vocês quiserem. Aqui a gente vai de azul. Modo, a gente escolhe quantio, tá? Por que quantio? Porque ele está mais próximo de um dado real que a gente queira mensurar no nosso mapa. Classificou o quantio ok. No histograma, a gente vai ver uma coisa interessante. São Paulo é o estado com maior número de habitantes no país, né? Mas se a gente gerar um mapa desse jeito, olha só. Todo esse grupo de estados está meio que categorizado na mesma medida, o que não é exatamente verdade, tá? Então a gente vai clicar lá em propriedades de novo, vamos abrir o histograma, carregar os valores no histograma. Aqui a gente vai dividir as classes de estados. Por exemplo, a gente vai colocar essa segunda barra um pouco mais para frente, ou seja, aqui São Paulo já ficou isolado, tá? Um outro segundo grande grupo aqui, tá? Um terceiro grande grupo aqui. E aqui a gente mantém, tá? Aplicou, ok, vamos ver como ficou. Ah lá, São Paulo ficou isolado dos outros estados. Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são estados mais populosos, ficam agrupados juntos. Do mesmo jeito que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Claro, óbvio, esses estados não têm a mesma população. Mas, neste caso, a gente escolheu para ficar desse jeito. E vamos verificar qual que é a melhor representação para os nossos valores. Então tá certo, essa aqui é a nossa primeira variável, tá? Trabalhamos com ela. Bom, mas e aí, Fernando, o que a gente pode fazer com isso? Vamos ver uma outra possibilidade aqui. A gente vai clicar em propriedades de novo. Que a gente escolheu população, certo? Vamos escolher IDH, ver se é diferente. Então vamos lá, IDH, classificou. Então a gente tem aqui os valores de IDH para os estados. Vamos dar uma olhada no histograma como ficou. Tá bacana, tá interessante os valores aqui, porque eles oscilam um pouco, né? Quer dizer, não é que oscilam um pouco, mas proporcionalmente ao número de população, a variação é menor. Então, aplicou, ok. Olha só.
existe uma concentração de IDH, do valor do IDH, nos estados da região centro-oeste, da região sudeste e da região sul, isolando os estados do norte e do nordeste. Tá? Bom, Fernando, tudo bem, isso é IDH. E daí? O que isso significa? Isso significa que cada um desses estados tem mais recursos, os moradores têm mais recursos, arrecadam automaticamente mais impostos, ou seja, numa comparação meio pobre, alguns são mais pobres do que outros, tá? Bom, tudo bem, a gente tem um mapa de IDH, mas esse cruzamento IDH-população, lógico, é interessante, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com uma outra proposta aqui no nosso mapa. Vamos clicar aqui em status com o botão direito, abrir tabela de atributos. Bom, aqui a gente tem o número de DH, aqui a gente tem o número de população e aqui a gente tem o número de hospitais por estado, tá? E se a gente, o que a gente pode descobrir se a gente cruzar a população do estado pelo número de hospitais? Vamos abrir aqui esse botãozinho chamado calculadora de campo. Essa calculadora de campo permite que você cruze variáveis, tá? A gente vai criar um novo campo, certo? Vamos criar o nome do campo, população versus hospitais, tá? Então, vamos escolher as nossas variáveis aqui em campos e valores. No caso, qual que a gente vai trabalhar? Vamos tentar aqui. A gente tem o valor de população e aqui o número de hospitais. Então vamos colocar população. Tá vendo aqui, ó? É uma barrinha de divisão, certo? A gente clica nela. Agora vamos escolher a segunda variável. A gente quer população por hospital. A gente vai criar esse dado que está lá no final da tabela. Aqui a gente tem um valor aproximado, olha só, do número de pessoas, número da população dos estados, por hospital geral no estado. Tá, Fernando, tá, gerou um número interessante. Mas vamos ver no mapa como é que isso fica, cruzado com o IDH, que é um dado variável importante no nosso trabalho. Fechou aqui no lapisinho, gravou, em propriedades de novo, diagramas, gráfico de torta, tem gente que chama de pizza. Vamos lá, atributos, o atributo, perdão, que a gente vai usar é esse aqui, população versus hospitais, tá? Aparência a gente vai manter do jeito que tá. O tamanho, a gente vai clicar aqui em tamanho escalado, escolher o atributo, lá, população versus hospital, clica em encontrar. O valor máximo é esse aqui, pessoal. São 1.252 habitantes por hospital, tá? Vou dar uma olhada aqui no posicionamento. Aplicou, foi. Propriedades. Aparência. Tamanho. Olha só. Aqui a gente já começa a perceber que existe uma diferença entre os lugares mais pobres e os mais ricos. Mais uma vez a gente consegue perceber aqui, olha só. Aqui no Amapá, que é um IDH relativamente baixo, quando comparado com outros estados, você tem uma população muito grande concentrada para o volume de hospitais. Mas, pô, Fernando, não está bonito esse mapa. Não, ainda não está. A gente ainda precisa mexer nele de novo. Vamos lá. Propriedades. Então aqui, a gente clicou em milímetros, tamanho 10, aplicou, ok. Bom, então, gente, aqui a gente criou um mapa temático com duas variáveis distintas, uma variável simples, que é a variável de IDH, aqui embaixo, e uma variável complexa, composta da equação de duas outras variáveis, seria o número da população pelo número de hospitais disponíveis. E por hoje é isso, pessoal. A gente montou os nossos mapas temáticos, um com uma variável, o outro com duas variáveis. E agora, para fixação, vocês estão livres para escolher o tema que vocês quiserem e devem enviar para a gente 2 mapas elaborados com QGIS. Um com uma variável e outro com pelo menos 2 variáveis.
Vale lembrar mais uma vez que esses exercícios vão ser avaliados e são necessários para a emissão do certificado e a conclusão desse curso, ok, pessoal? Na próxima aula, a gente vai finalizar os nossos mapas com as informações necessárias para a identificação do nosso trabalho. E o que é isso? É como dar um título, avaliar se precisa de um subtítulo, inserir seta norte, inserir os dados de elaboração, os dados de informação, as fontes e, finalmente, gerar os nossos mapas e discutirmos um pouco sobre cartografia, utilidade e suas aplicações. Tá legal? Gente, obrigado. A gente se vê na próxima. Um abraço.